TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no 22º domingo do tempo comum, iniciando, meu irmão, minha irmã, o mês de setembro, o mês da Palavra de Deus, o mês da Bíblia. E ouvimos esse evangelho, aonde Jesus tem um embate com os doutores da lei, os fariseus, os responsáveis pela tradição. Aqui fala que ele viu os discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isso é, sem as terem lavado antes. Não é que Jesus era um porcalhão, Jesus não tinha higiene, não era isso. Aqui que eles não tinham lavado as mãos, não tinham lavado conforme as técnicas da tradição. Mas eles lavavam as mãos, era uma prática comum. Então Jesus tinha muita higiene, e junto com seus discípulos também. Mas ele não tinha essas abluções, essas purificações rituais antes das refeições, como era prescrito na lei. Porque tinha um jeito próprio de lavar copos, jarra, vasilha de cobre. Eles, quando vinham da praça, antes de comer, tomavam banho. Quem que vai, dependendo se chega do trabalho, vai almoçar e muitas vezes tem que voltar para o trabalho, o pessoal vai esperar um tempo, tomar banho, fazer toda uma purificação. Claro, eles não tinham trabalho,
Não eram pessoas envolvidas com o trabalho cotidiano. Imagina uma pessoa que, dependendo do serviço rural, como que a pessoa ia vir para tomar banho? A pessoa come na roça, no campo. E isso, a pessoa estava impura por causa disso? Não. E Jesus disse: olha, bem eu estou vendo vocês. Vocês honram a Deus com os lábios, mas o coração está fora de Deus, longe de Deus. Por quê? Porque criam ideias humanas, colocam peso sobre as pessoas. E Jesus dizendo: olha, o que mancha o homem não é o que entra. E é verdade. Nós temos que ter um mínimo de higiene. Isso faz parte, claro, porque a higiene também livra-se de muitas doenças. Mas não pode ser uma coisa já doentia, como tem certas pessoas que acham que tudo é bactéria, tudo tem bactéria, tudo não pode comer, se encostar ali, se encostar lá. E ainda pior, o povo, os fariseus, os judeus, os doutores da lei, as autoridades judaicas, faziam isso em nome da religião, dizendo que Deus que exigia que fizesse isso. Quem não fizesse estava impuro. E estar impuro é não poder entrar nos lugares. Aí tinha que fazer todo um processo de purificação. Quem quer ter tempo, se a pessoa estava trabalhando o dia inteiro, cuidar dessas coisas? Então, a religião não era uma religião para ajudar as pessoas. Era uma religião para oprimir. E Jesus disse: não é isso. Porque o que sai do interior do homem é isso que mancha. E é verdade. O que a gente come, as frutas, as verduras, a carne, tudo que a gente comer, depois vai ser transformado e depois vai para a fossa. Agora, o pior é aquilo que sai da nossa boca. É isso que Jesus está dizendo. Meu irmão, minha irmã, nós temos que cuidar com a nossa língua. Aquilo que nós falamos para os outros. Os nossos julgamentos. E Jesus deixa bem claro. Do interior do homem que sai o quê? As más intenções. Imoralidade, roubo, assassino, adultério, ambição desmedida, maldade, fraude. Olha quanta coisa. Devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. É assim. Então, muitas vezes, nós não temos que ficar preocupados com aquilo que se come. Por isso, graças a Deus, na fé cristã católica não tem nada proibido para se comer. Nada. Cada lugar tem muitas vezes a sua cultura. Até podemos achar estranho de uma determinada comunidade cristã católica comem determinados alimentos que a gente não tem costume de comer. Mas porque faz parte da tradição deles. Agora, não é proibido, porque não é o que entra, e sim o que sai. Então nós temos que cuidar o que é que está saindo da nossa boca. O que é que nós estamos pronunciando com os nossos lábios. É isso que nós temos que nos preocupar. Então o Senhor vem nos dar um alerta nesse domingo. O que é que nós estamos falando? Como estamos usando as nossas palavras? Já que o mês, esse mês de setembro, mês da palavra de Deus, como nós estamos usando a nossa voz? Estamos anunciando a palavra de Deus ou estamos denegrindo a imagem das pessoas, fazendo fofoca, falando mal, levantando falso testemunho, falando mal da igreja, falando mal do Papa, falando mal dos bispos, falando mal da nossa própria comunidade que nós participamos? Como está sendo o nosso uso da palavra? Temos que cuidar. Isso sim, mancha. Agora, o que se come? Claro que a igreja orienta que nós temos que ter cuidado com os alimentos, nada de exagero, porque a gula é pecado. Só que adianta fazer jejuns, até rigorosos, como faziam os fariseus, os mestres da lei, mas depois julgavam, condenavam as pessoas. Que jejum é esse? Então hoje o Senhor nos alerta. O jejum é importante, a mortificação é importante.
Só que se ela for acompanhada de uma conversão. Senão não serve para nada, meu irmão, minha irmã. Fazer jejum, se abster de carne, se abster do alimento. Se nós não tivermos um coração convertido, não serve para nada. É pior, vai servir para nos condenar. Então, a igreja nos ensina a importância do jejum, da abstinência, de se alimentar com equilíbrio, mas não se esquecendo da vida com Deus, o nosso interior. Então o Senhor nos pede isso. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado. A grande reflexão nesse começo do mês de setembro, o mês da Bíblia, é isso. Como eu estou usando as palavras? O que está saindo da minha boca? E cuidemos para que só saia aquilo que vai edificar o irmão, que vai cuidar do irmão, aquele que vai ajudar a estar mais perto de Deus. Que o Espírito Santo seja derramado sobre você, para que você seja também um arauto do Evangelho, um que anuncia o reino de Deus. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.